Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado. Dados do Centro de Infectologia de Juazeiro do Norte apontam que aqui na região do Cariri são registrados 5 novos casos de infecção pelo vírus HIV por semana. O número é alarmante e tem despertado a atenção das autoridades preocupadas com o aumento do número de casos de AIDS e de infecção pelo vírus HIV na nossa região. É sobre este assunto que nós vamos tratar no nosso programa de hoje, que entra no ar a partir de agora. Olá pessoal, como eu disse no início do programa, nós estamos conversando sobre o aumento do número de casos de HIV na região do Cariri. Dados do Ministério da Saúde apontam que em todo o país são quase 700 mil pessoas infectadas pelo vírus. Aqui na nossa região, o número vem aumentando e tem preocupado os especialistas. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o doutor José Maurício Pereira Lopes, infectologista e uma das referências na região no tratamento do vírus da AIDS. Mas antes de nós começarmos a conversar com o Dr. Maurício, nós fomos às ruas para fazer uma reportagem e falar um pouco mais sobre a disseminação do vírus da AIDS na nossa região. É o que você confere a partir de agora na reportagem de Evan de Alencar. No Brasil, hoje mais de 600 mil pessoas vivem com o vírus HIV. De 2009 para 2011, houve um aumento de 16% nos registros de AIDS só no Ceará. Em todo o Cariri, o crescimento de pessoas contaminadas é alarmante e em Juazeiro do Norte, os dados têm deixado os órgãos de saúde em alerta. Segundo a estatística do Centro de Infectologia de Juazeiro do Norte, em média 5 novos casos são registrados semanalmente na região do Cariri. E o perfil dessas pessoas que são contaminadas são, em sua maioria, jovens do sexo masculino entre 15 e 25 anos. Nosso maior número hoje realmente é de jovens, né? Adultos jovens também. No nosso setor de infectologia a gente tem um público bem mesclado, embora os homens ainda seja a maior prevalência de homens, mas as mulheres também está bem quase que equiparado. Hoje a gente tem uma média de 1 para 1, hoje está 1 para 1. Hoje um homem infectado, uma mulher infectada. Então, no início da AIDS, da descoberta da AIDS, esse número era o oposto. Era o número de homens bem mais alto e o número de mulheres pouquíssimas. E hoje a gente chegou a um ponto que está praticamente igual. Na Semana da Parada da Diversidade de Juazeiro, além de teste rápido de HIV, também serão distribuídos kits de prevenção contra DSTs. A ação faz parte de uma campanha desenvolvida pelo Galoski. O Galoski, Grupo de Apoio à Livre Orientação Sexual do Cariri, fundado em 2006, atua na promoção da defesa dos direitos da comunidade LGBT, lésbica, gays, bissexuais e travestis da região do Cariri. Atuamos na defesa dos direitos humanos e com ações de promoção à saúde. No caso agora da Parada da Diversidade, estamos com uma série de atividades que está sendo desenvolvida no SESC, com a campanha Fique Sabendo, que é uma ação permanente do Ministério da Saúde que possibilita às pessoas de forma rápida e segura ter o resultado de sua sorologia para o teste de HIV, que é o teste rápido para a detecção de anticorpos do vírus HIV, o teste Fique Sabendo. Bem, gente, como nós acabamos de ver na reportagem, esta é uma semana que o Cariri está se mobilizando no combate à disseminação do vírus da AIDS. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Maurício Lopes, médico infectologista e uma das referências na região do tratamento da doença. Além de Dr. Maurício, nós contamos neste bloco com a presença dos estudantes Clara Carimai e Juscelino Pereira, ambos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, a UFCA, antigo UFC. Bem, exatamente Clara Carimai, aluna do 5º semestre de jornalismo, que abre a nossa série de perguntas deste bloco. Bom dia, Edwin. Bom dia, doutor. O aumento no número de pessoas infectadas é muito alto, né? A que se atribui esse crescimento? Bom dia, Clara. Eu acho que assim, a gente primeiro tem que tentar entender o que os números dizem, sabe? Realmente a percepção da equipe que está fazendo o atendimento aos pacientes é de alguns períodos de aumento em números absolutos. Então realmente se a gente comparar com meses anteriores, esses dados que são anunciados em cerca de 5 pacientes por semana, nos dão uma sensação de aumento em termos de números absolutos. Vale a pena ressaltar que nos últimos 3 meses, a média estimada foi em torno de 8 pacientes por mês, o que já seria um número um pouco menor.
seria em torno de 2 por semana. Essa é uma percepção. No entanto, também é importante a gente ressaltar que, se colocarmos esse número dentro da população que é atendida, né, a população de Juazeiro, que tem cerca de 250 mil pessoas, e na realidade o ambulatório ele atende não só a Juazeiro, como a toda a região sul do Cariri, eles ainda, quando jogamos para um número de prevalência, eles ainda correspondem a uma prevalência nacional. Né? A prevalência nacional é em torno de 0,6%. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Em termos de número absoluto, há essa impressão de aumento em relação a épocas anteriores. No entanto, ao jogarmos dentro da prevalência, ainda corresponde a uma prevalência nacional, que é 0,6%. Talvez a busca pelos testes, talvez um maior conhecimento da doença, uma maior preocupação no sentido de diagnosticar-se, tenha contribuído para essa percepção no aumento absoluto. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Doutor, qual o perfil dessas pessoas que estão se infectando com o vírus HIV? Assim, são mais homens, mais mulheres? Existe assim uma faixa etária de risco maior, assim, que tem mais pessoas infectadas com aquele vírus? Essa é uma pergunta bem interessante e muito importante, porque assim, dentro do histórico, né, do HIV, lá nas épocas iniciais, na década de 80, pensava-se muito em grupos de risco, né? A gente sabe que hoje não existe mais essa questão de grupo de risco. Hoje falamos em vulnerabilidade, ou seja, ter um comportamento ou um conjunto de fatores que aumentam a minha possibilidade de me infectar pelo HIV. Então assim, hoje a gente sabe que a vulnerabilidade ela passa por várias possibilidades. Então qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa sem preservativo tem o risco de adquirir o HIV. Quando pegamos os dados mais recentes do Ministério para avaliar o perfil e até para entendermos melhor essa epidemia, os dados eles dizem o seguinte, que hoje a gente vive uma epidemia concentrada, né? Houve uma estabilização dessa prevalência que eu falei, que é em torno de 0,6%, e há uma percepção nos números de aumento em determinadas populações. Então, nos números mais atuais, o que percebemos é que há uma concentração maior nos usuários de drogas, uma tendência a aumento nos usuários de drogas, nas mulheres profissionais do sexo, nos homens que fazem sexo com homens. Então, se pegarmos a série histórica, nós temos uma proporção maior de homens heterossexuais. No entanto, se concentrarmos na faixa etária de 15 aos 24 anos, houve um aumento importante nos homens que fazem sexo com homens. Então também representa hoje uma população que voltou a ter um risco, uma vulnerabilidade maior. E, obviamente, quando pegamos a população dos 13 aos 19 anos, eu acho que é um dado importante destacar que há uma incidência, há um número maior nas mulheres do que nos homens. Doutor, uma curiosidade, como é que estão as pesquisas em relação à cura da AIDS? Existem diversas pesquisas, né, e já, como bem divulgado na mídia, já algumas perspectivas, né? Há uma certa controvérsia em relação às opiniões. Então, existem grupos de infectologistas que acreditam que ela esteja mais próxima e outro grupo que acredita que ela está um pouco mais distante. Existem relatos de estudos, inclusive esse mês agora saiu um novo relato de um paciente que ele fez um transplante de medula e que eles deixaram de detectar o vírus no sangue. Antes desse relato, feito esse mês, pelo site da Sociedade Brasileira de Infectologia, a gente consegue ver com muita clareza essa descrição, já houve relato de 2 casos anteriores, em que houve transplante de medula óssea e os pacientes deixaram de ter suas cargas virais indetectáveis. Aquele caso da criança nos Estados Unidos. Então, assim, de qualquer forma, são casos relatados e que ainda são vistos com muita cautela. Existe a perspectiva de estudos e de possibilidade para isso? Existe. Mas ver com cautela ainda é o melhor caminho, no meu entendimento. Doutor, então a gente percebe que a AIDS até o momento não tem uma cura. Mas é possível uma pessoa soropositiva ter relações com uma pessoa normal, casar, ter família, sem risco para outra pessoa? Certo. A AIDS realmente, a primeira questão tem que ser sempre levantada essa. A AIDS hoje é uma doença que não tem cura, né? É importante esse entendimento.
E, por outro lado, ela tem um controle muito bom. Hoje, muito diferente da década de 80, a AIDS é uma doença que tem um controle com os antirretrovirais. Na medida em que a pessoa adota um estilo de vida saudável, é possível viver com HIV, certo? Então não falamos mais em sobreviver ao vírus, e sim em viver. E quando a gente fala em viver com o vírus, isso envolve todos os aspectos da vida, né? O aspecto afetivo, viver em família, ter filhos. Então é possível. Eu me lembro que no momento em que eu comecei a acompanhar os pacientes com HIV, na época a questão ainda era trabalhada com muita cautela e não havia recomendação em engravidar, por exemplo. Hoje já há todo um norte dentro do consenso, né, elaborado pelo Ministério da Saúde, que orienta como é que é a abordagem desses pacientes que são infectados pelo HIV, no sentido de abrirem as possibilidades e poderem realmente ter filhos e terem vidas saudáveis e filhos não infectados. É importante destacar que os pacientes sorodiscordantes, ou seja, que têm sorologias diferentes, têm que usar o preservativo, e os pacientes que têm os casais que têm sorologias semelhantes, ou seja, os casais que são infectados também têm que usar preservativo. Como fazer para atingir a concepção, existe toda uma orientação que é baseada em uma série de cuidados que são orientados pelo consenso. Ok, pessoal, este foi o primeiro bloco do Cariri em Pauta. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Não saia daí.